Eu tenho recebido algumas denúncias de vizinhos próximos ao Três Lagoas Clube, enfatizando o aparecimento de mosquito da dengue e, consequentemente, em outras situações também, que estaria abrigando algumas pessoas, digamos assim, meliantes, usuários, na dependência do Três Lagoas Clube. E, obviamente, você como jornalista, você tem que ouvir os dois lados, o lado da denúncia e, consequentemente, o outro lado, para te dar todo o esclarecimento possível. Nesse sentido, eu procurei o seu Bonafé, que por sua vez pediu que eu procurasse o advogado Dr. Nivaldo Costa Moreira. Eu estou aqui no escritório dele e a gente vai bater um papo sobre isso, né? Vai explicar, para ver o que está acontecendo, realmente, que pé que está o Três Lagoas Clube, um clube que marcou época na cidade de Três Lagoas e com certeza é referência para muitas famílias, para muitas pessoas, e que hoje está lá, digamos assim, paralisado, completamente abandonado. Bom, sobre isso a gente vai conversar com o Dr. Nivaldo Costa Moreira. Doutor, obrigado por receber a gente aqui no teu escritório. Doutor, eu tenho recebido algumas denúncias a respeito lá do Três Lagoas Clubes. E na semana passada eu subi o drone e fiz algumas imagens aéreas do local. E constatei ali que tem um quarteirão, né? Tem uma parte que está limpa, onde seria um mato, está tudo limpinho. Mas na questão da piscina, está meio esverdeada. Tem duas ou três, uma está vazia e tem uma pequena e tem uma outra grande que está cheia. Acho que uma pequena e uma outra grande que está cheia e está meio um verde, meio musgo, né? E pelo que se supõe que seria ali um potencial criador de mosquito da dengue. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom dia, senhor Ojeda. Agradeço ao senhor, o seu trabalho sério conhecido na cidade e região, no jornalismo. Agradeço pela essa possibilidade do contraditório, né, da parte poder explanar a sua forma de esclarecer os fatos. Vamos lá, em relação a essa dúvida sua aí. O clube, ele é antigo. A alvenaria lá é antiga. E essa situação vai permanecer, não tem como, não tem dinheiro para reforma. Eu vou explicar a situação jurídica do clube hoje. E nesse aspecto nós não vamos mexer. Mas quanto à limpeza, você mesmo disse aí que está limpo lá, nós temos um funcionário lá que ele cuida dessa parte. Quanto ao esverdeado da piscina, o que nós fizemos? Que foi falado até com o promotor ou promotora, não lembro na época lá, foi colocado o peixe ali para evitar eventual procriação de mosquito da dengue, que eles comem a larva, tal, e a água lá é oxigenada lá, até vou verificar pessoalmente isso, o que está ocorrendo, mas lá nós fazemos poda de árvore, limpeza, nós temos, se você quiser depois eu disponibilizo, o tanto de esses caçamba de lixo que foi retirada lá na última limpeza que foi feita. Por quê? Para evitar isso. Agora tem alguns vizinhos lá que respeitam lá a maneira deles enxergar, mas certamente eu te confirmo que não procede lá. Nesse aspecto da limpeza, até porque o promotor, a promotora lá, eles, se não fizer isso, eles vão mandar multar o clube. Correto. E essa multa não é baixa, então nós tomamos todos os cuidados. Agora, a questão da alvenaria lá, sim, tem vidros quebrados, você passa ali do lado onde é a academia ali, não vou dar nomes, não vou acusar, mas depois foi apurado, parece que foi um jornalista que ia fazer uma matéria para o carnaval, quebrou o vidro para entrar lá. Não vou dizer nome, eu dizer quem eu confirmar, mas foi essa informação que chegou até nós. Quando que, se tivesse vindo aqui, o procurador do Bonafé, a gente franquia lá tudo. Porque existe esse saudosismo, e depois eu vou te explicar para você a situação do clube, existe esse saudosismo, mas hoje em dia não é viável ter clube de sociedade tal qual é o Três Lagoas Clube, comercial, os outros até hoje, que existente hoje, porque não é viável. Os clubes faziam para o quê? Para tipo um consórcio, todo mundo podia tomar banho de piscina, porque não tinha condições de piscina, todo mundo poderia ter uma área de lazer, porque não tinha essas condições. Hoje as pessoas compram sítio, fazem piscina em casa e não querem ficar pagando a mensalidade de clubes.
com a modernidade, aquele comportamento social, de aquela confraria se encontrar em clubes, né? Isso. Acabou. Já acabou. E vou dizer outra coisa, Geda. Quando eu assumi o clube, depois eu vou te explicar, como advogado do clube, eu fui o primeiro a chegar no então presidente. Bonafé, a partir de hoje não aluga mais para discoteca, baile, o que for. Vou explicar por quê, Eugênio. O clube fazia o contrato com o locatário lá para ele fazer um promotor de evento. E o promotor de evento, tal, né? E colocava lá a responsabilidade dele para não entrar menor, tal. Você sabe, às vezes nem o promotor de evento era culpado, mas os menores pulavam pelo fundo, entrava lá, vem conselho tutelar, 20 salários mínimos no clube e 20 salários mínimos no promotor de evento. Mesmo que o contrato previa a responsabilidade, ele jogava para receber desse promotor de evento. Aí foi levando tantas multas e já quitou todas elas, falei, não, pode parar com isso daí. E sem contar as exigências técnicas, né? Bombeiro, laudo de bombeiro e outras coisas mais. E aí, ó, nesse aspecto, quando ocorreu aquele acidente da Boate Kiss lá, eu até pensei, ó, tá vendo? Poderia, respeitar as proporções, ter ocorrido uma situação daquela vez que, igual eu disse, a alvenaria é antiga, muito antiga, não tem estrutura e não tem dinheiro para... Ia funcionar, hoje, desculpa de me ouvir, na forma de gambiarra. E eu não queria isso, porque uma hora poderia dar um mal maior. Entre o saudosismo das pessoas, tal, e entre eventual responsabilidade futura, eu optei por essa via. Doutor, obviamente no clube, né, como ele foi uma referência aqui em Três Lagoas, que tem um grande número de associados, né, da minha época, eu tenho 20 anos em Três Lagoas, eu já inclusive fui lá, vários bailes, eram muito bonitos realmente. Obviamente, o que mantém o clube? Esse associado tem uma participação no clube? Como é que funciona isso? Muitíssimo importante e inteligente essa pergunta, Gede. Eu estava esperando já faz horas para tentar, pelo meio de comunicação, e o seu é bastante conhecido, explicar o que ocorre. Até você aí, pelo que você narrou, não é bem isso que existe hoje e faz muito tempo. E eu tenho muita propriedade para falar isso porque eu sou advogado do clube desde o dia 13 de maio de 2010. Nessa data, o clube foi leiloado e o senhor Joaquim, dono do supermercado Nova Estrela, arrematou o clube no leilão na Justiça do Trabalho. O advogado do clube era o Dr. Congo, até esse dia. Aí, por questões do advogado que queria determinado valor com o presidente do clube, o clube não tinha para fazer os embargos da arrematação, alguém me indicou que o presidente pegasse como advogado. O seu Bonafé. O seu Bonafé. Para quê? Para que eu anulasse o leilão. Quando eu até fiz uma brincadeira, quando ele foi me contratar, ele... Ô Peixe, meu apelido é Peixe, tá? Quanto você cobra fazer um embargo da arrematação? Eu falei, Bonafé, um salário mínimo, porque eu vou lá só... Não, falando sério, o clube foi arrematado. Eu falei, pera aí, deixa eu lá olhar lá. Quando eu li o processo, e são 5 dias o prazo para embargar no leilão. Até então o Joaquim era o dono, então. Estava na frente. Estava na frente ali, exatamente. Aí o que sucedeu? Quando eu li o processo, chamei o senhor Bonafé, falei, olha, esse leilão é nulo. Falou o quê? É nulo. Nulo de pleno direito. Eu tenho sentença, acordo agora e tal. Aí falou, e nós? Tinha algum vício no processo? Já vou dizer. Aí, primeiro eu falei, e nós? Como o clube não tinha dinheiro, e aí já vou dizer que hoje eu sou um dos donos do clube no contrato. Fizemos um contrato de certa área no percentual, caso, obrigação de resultado que a gente chama. Caso eu anulasse o leilão, transitado em julgado, determinada área ali é minha. Pequena área lá, frente para Egito Tomé lá, do clube hoje é minha. A escritura está pronta, só falta fazer a formalização. Mas vamos lá. Aí eu peguei esse processo, dei uma estudada. O que sucedeu? Eu pessoalmente, Nivaldo da Costa Moreira, advogado, eu acho que o senhor Joaquim não é o dono do Nova Estrela, ou do Três Lagoas Clube, por conta de alguma precipitação jurídica lá, porque o direito ele tem forma, tem que ser respeitada a forma. E houve essa precipitação que ele não foi devidamente alertado, foi onde ele perdeu.
Umas dá, vou te falar. Ou seja, não tem vício do Joaquim, não tem culpa do Joaquim. Não, É não. um vício do processo. Do processo. Vou te dar um exemplo. Ele não saberia disso. Ele, pessoalmente, um advogado. Ou seja, não houve má fé dele. Não houve. O que sucedeu hoje? A juíza marcou o leilão, colocou assim, ó, primeiro leilão, 1.500.000. Isso foi quando? 2010, 13 de maio de 2010, que eu te falei, foi quando eu entrei para ser advogado do clube. A justiça marcou, ó, primeiro leilão, 1.500.000 reais, valor da avaliação. Caso não haja o comprador, arrematante, segundo leilão, 50%, 750 mil reais. Beleza. Olha o que sucedeu depois. A juíza colocou no próximo parágrafo, diz assim, ó, eu aceito o parcelamento, desde que 5 dias antes o interessado apresente proposta para esse juízo. E o que sucedeu? E lá está nos autos lá. O Joaquim foi lá, arrematou por 750 mil no segundo leilão, e ele, a leiloeira lá, fizeram lá 20 vezes lá, ele deu 300 mil e parcelou o resto em 20 vezes ao sabor dele, à vontade dele da leiloeira. Foi um dos, foram vários, foram 5 motivos que eu achei lá para anular o leilão. Tá, o que quando eu submeti o embargo da arrematação, uma das primeiras coisas que eu arguo, eu falei assim... Mas isso é um acordo comum, pode ser feito um acordo comum. Porém, a justiça tem que participar desse acordo, é isso? Isso, se, por exemplo, aí que eu falei que houve a precipitação. Se ele tivesse lido lá, ó, 5 dias antes do leilão, vem aqui e me apresenta a proposta. Ele chegasse lá oferecendo 750 mil no segundo leilão, parcelado tal qual ele fez, talvez a juíza aceitasse. Mas não, ele fez os 20 vezes por conta dele, sem... Por falta, digamos, de uma informação. Conhecimento jurídico. Exatamente. Aí, esse foi um. Depois foi outro, a leiloeira fez alguns atos que ela não poderia ter feito, que tem a forma também, eu arguí, foi reconhecido. Aí o juiz deu a sentença que anulando o leilão, recorreram no tribunal, eu fui lá, o senhor Antônio Bonafé me levou lá, que eu quis fazer a sustentação oral no tribunal, eu fiz a sustentação oral, ganhei por 3-0. E aí o que sucedeu? Voltou ao estado de antes. Então o seu Joaquim deixou temporariamente, como de fato ele era, igual você disse, dono. Ele não... E o dinheiro que ele deu de entrada... Foi... Os 750 mil ele foi depositando nos autos. Corrigido. Só que depois devolveu tudo para ele. Compreendeu? O dinheiro é dele, ele tentou arrematar, era o direito dele, dentro das regras, mas só que ele infringiu algumas, por isso que houve a anulação. Mas depois que, quando a justiça reconheceu as nulidades, devolveu o dinheiro que estava depositado. Obviamente, para manter uma estrutura daquela, limpeza principalmente, demanda recurso. Sim. E como o Três Lagoas está fechado, obviamente ele não tem nenhum, digamos, captação de recursos. Quem está bancando? Muito boa a sua pergunta. E eu também tenho propriedade para te informar isso aí, que eu sou advogado do clube em 2010. Quando o senhor Bonafé assumiu pelo voto a presidência do clube, que ele tomou conta da situação, dívidas um monte, nós temos tudo documentado. O que ele fez? Reuniu os sócios remidos e falou, olha, o clube deve tanto. Se eu pegar R$1.000 de cada sócio remido, se nós aprovarmos numa ata, cada um obrigando a pagar, a gente quita a dívida. Só 160 pagaram. Só 160 pagaram, ou seja, não deu para pagar as dívidas, 160 mil, e ainda era parcelado no boleto. Beleza, o que sucedeu? Eles fizeram uma reunião, isso está tudo em ata, as atas estão averbadas, registradas lá no quarto ofício de documento. Os sócios reuniram, e eu posso falar que eu não era advogado do clube, tinha outro colega advogado, reuniram, aprovaram a extinção do clube. O clube não existe. Não existe mais a sociedade civil. E Três Lagoas 170 mil reais pagou as dívidas que deram. Só para você dar um exemplo, Geda, na década de 90, final de 91... Então hoje o clube não deve mais nada? Não, o comprador, porque ele foi vendido. Hoje o dono sou eu e mais 2 pessoas. O cara que foi lá, perante os conselheiros, eles aprovaram em ata a compra, 2 milhões... O clube foi vendido? Foi vendido. Vendido em ata tudo. Pagou todas as dívidas do comprador. Inclusive eu que fiz, eu posso falar, esses remidos que emprestaram lá os R$1.000, eles sabem disso, vinham receber aqui, eu fiz ele pagar os R$1.000 corrigido.
Para essas pessoas. Até o Gotardi recebeu. Pode perguntar para ele. Ele foi um dos sócios remidos que pagou. Vocês compraram o clube por quanto, então? Foi 2,5 milhões. Não, eu não comprei. Eu só tenho a minha parte como dação em pagamento de honorário. De honorário. Eu só estou agregado ao comprador por conta que ele tem conhecimento que eu tinha que anular o leilão, anular a arrematação e parte do clube ser meu honorário. Então vamos modificar a pergunta. Quem é o dono do clube hoje? Ele é filho de um fazendeiro aí que vendeu as terras lá para Citrel. Lembra? O senhor estava aqui quando vendeu aquelas terras, 52 mil alqueires ali, reais o alqueiro? Ele é filho do rapaz lá. Então hoje o clube é propriedade privada. Então. Isso, privada. Não é mais um grupo. Não existe, não existe remido. A constituição jurídica 3 de agosto, tudo acabou. Acabou e aprovado pelos sócios remidos, e eu não era advogado. Eles extinguiram o clube. Teve gente lá que devolveu o título lá na hora, lá, os remidos, tá na ata lá, no dia que extinguiram o clube. E eu posso falar isso para você porque eu não era advogado do clube. E eu saí satisfeito. Eles ficaram com medo, por quê? Depois eu pensei nisso, Ojeda. O que acontece? Faltou também informação jurídica. Preste atenção aqui nesse aspecto aqui. Você lembra da cooperativa que nós tínhamos aqui? Aquela cooperativa, o regulamento de uma cooperativa é diferente de uma sociedade civil, ela tem lei própria. Lá na cooperativa, se ela falir, tiver dívida, os cooperados podem vir a pagar a dívida. Eu acho, pelo que eu apurei lá, que alguém colocou isso na cabeça do sócio. Olha, o clube estava devendo com força mesmo. Está devendo, os remidos podem vir a pagar. E não era exatamente essa informação jurídica. E aí por isso que uns desesperaram e devolveram o clube, o título para o clube e pediu a extinção então, deles. Hoje a Constituição Jurídica do 3 de agosto não deve nada para ninguém. Não deve nada para ninguém. Nós só estamos com uma briga aí de 21 mil reais, com o próprio Congo, que era o advogado lá, que entrou com as ações lá, nós tínhamos pago ele, mas nós questionamos lá, mas é só isso. O resto não deve. O que vai ser destinado o clube agora, já que... O que se pensa em investir? Vou falar por mim, eu sou advogado, estou pagando IPTU da minha parte e já falei para os outros donos lá, olha, vamos aí um prazo aí, se a gente não vender no conjunto, eu vou tirar minha parte, que é frente que é de Tomé ali, até perto do cinema ali, vindo de lá para cá, Delmano Soares, vou tirar minha parte e vou, vamos dizer assim, entre aspas, fazer dinheiro, porque ali onde que é a minha parte tem uma estrutura de construção formidável lá, tinha até um interessado. Então, se até novembro, dezembro, tal, eu creio que ano que vem eu não vou deixar passar, porque eu estou pagando IPTU com uma coisa que eu não estou sofrendo. Quer dizer, eu esperando as coisas valorizar. E sabe o que ocorreu, hoje? Você sabe disso, você é um cara experiente? O imóvel desvalorizou. É verdade ou não é? O imóvel valorizou. A área valorizou. Exatamente. Nós já chegamos ali com proposta muito boa lá para compra lá, mas depois compraram em outros lugares aí. As pessoas que estavam interessadas. Mas na minha parte, que é dação e pagamento, por conta de honorário, contrato assinado, eu anulei a venda do clube, você entendeu? E tenho a minha parte lá, eu vou ver até final do ano, se qualquer coisa eu vou tirar meu pedaço. Só para você ver um exemplo, Ojeda, se você quiser uma hora, eu te mostro tudo isso que eu estou te falando documentalmente. Lá na década de 90, o clube foi fazer uns banners lá para vender título, tal, e tinha sauna. Tinha duas mocinhas lá de 12, 13 anos, tiraram foto delas de biquíni e sem autorização dos pais, isso é errado, colocaram lá no banner a foto delas, menor de idade ainda, sem autorização dos pais. Ora, os pais entraram em ação contra o clube, foi até no STJ, quando estourou a bomba para pagar, veio estourar eu como advogado. Nós pagamos 100 e poucos mil lá de dano moral, que depois vai corrigindo, Gilda. Você pensa que não, juro de 1%, pega 20 mil, põe em 10 anos, 120 coisa de correção monetária para você ver o que dá. Então o que levou, digamos, à falência do clube, ao clube quebrar, obviamente foi a questão... A cultura, a questão cultural, o desenvolvimento cultural. Teve má administração também. E também má administração. Teve, isso eu comprovo pelos documentos. Lá, teve um presidente aí do clube aí, não vou dizer o nome, não é o caso, porque eu só não fui para cima dele, que a prescrição alcançou, entendeu? Eu não consigo alcançar ele, mas
Teve um presidente de clube aqui que morava no Hotel Três Lagoas, tinha carro da Localiza locado por conta do clube. E minha revolta, porque uma vez veio um cidadão que era do Conselho Fiscal, veio me interpelar. Se fosse de forma educada, elegante, igual você, sentar e conversar, eu responderia. E aquele clube lá, tal. Eu falei, Peixe, você tá falando uma coisa que você não sabe. Tal. E eu lembrei, eu vou dizer um negócio pra você. Você era do Conselho Fiscal, que é aquele que fiscaliza os atos do presidente da diretoria. E acontecia isso, se vocês assinavam as atas lá, nunca mais ele tocou no assunto. O vice-presidente que está falando, ele leva o nome de um animal. Não posso dizer o nome. Já sei dessa história. Bom, beleza. Quero agradecer ao doutor Divaldo de Cola Costa Moreira por nos esclarecer essa matéria. A gente vai publicar no Perfil News, e, consequentemente, para esclarecer a sociedade e as vizinhanças dos arredores lá do clube, que têm reclamado constantemente da questão. Não. E quero, mais uma vez, dizer que é triste ver digamos assim, uma referência, né, onde se encontrava a sociedade de Três Lagoas. E eu sempre digo que um povo sem história é um povo sem raiz, é um povo que não tem firmamento. E aquele espaço fez muita história, registrou muita história aqui do município de Três Lagoas, da sociedade treslagoense, mas infelizmente as coisas não são bem como a gente quer, né? E agradeço a sua participação aqui, a sua gentileza em nos receber, dizendo que estamos à sua disposição, ok? Abraço a todos.